Certo. E quando falamos assim, em banho terapêutico, se for possível, seria interessante que esse banho seja assistido por um médico veterinário? Idealmente seria o perfeito, né? Uhum. É que eu acho que na maioria dos lugares não existe esse médico Uhum. veterinário que consiga fazer esse acompanhamento. Então, não necessariamente precisa de um médico veterinário, a gente só precisa de uma pessoa que se capacite para fazer isso. Instruída pelo Instruída. médico. Então, se você tem um banhista, você tem um pet shop, uma clínica, instruir o banho, como é que deve ser feito. Então, as primeiras vezes você mostra como é que faz, mostra como é que é esse banho, e depois o teu funcionário consegue fazer. Ou se você é dono de pet, eu explico como é que é o banho e ele vai fazer em casa e ele consegue seguir ali os 10, 15 minutos de massagem, ensaboamento e depois enxágua e seca. E essa mesma pessoa ali no pet shop também ele deve ser treinado para quando recebe um animal já observar algumas coisas, né? Se de repente tem ali alguma lesão, isso deve ser notificado para o veterinário. Com certeza. Para que passe numa consulta e... Isso é fundamental, assim. Então, quem tem realmente estrutura de clínica com banho e tosa associado ou com centro estético, como a gente quiser chamar, é fundamental que essa pessoa, antes de colocar o animal para tomar banho, ela faça uma inspeção. Então, procurar se tem pulga, carrapato, porque é nesse momento que a gente vai descobrir. Olhar a orelha. Tem otite? Então, às vezes, até passa antes. Se tiver um veterinário ali no local, de repente, até já passa antes com esse veterinário para ele examinar essa orelha e já começar a tratar. Gente, orelha dói muito, otite dói demais. Então, a gente precisa trazer conforto também para esses nossos animais. Então, a gente precisa realmente instruir como fazer isso. E o ideal é que ele passe, sim, sempre com o médico veterinário. Gente, vamos parar com essa nossa cultura de ir ali no pet shop e sair buscando remédio de acordo com a nossa cabeça, com o que eu acho que funciona. Por quê? Entrando um pouco na linha hoje mais de como a gente tem trabalhado, cada vez mais a gente tem tido problema com resistência com bactéria. Certo. Quase todos esses produtos de orelha, eles têm um antibiótico associado. E se a gente começa a usar isso de forma indiscriminada, vou usar, a gente acha que é só um produtinho tópico ali que vai passar na orelha. Mas eu tenho um antibiótico ali. Eu começo a selecionar cepa de bactéria resistente. E aí, animais predispostos à otite, uma hora eles vão ter uma bactéria ruim. Por exemplo, uma pseudomonas, que é uma bactéria que a gente evita, a gente morre de medo dela. Por quê? Porque é uma bactéria que tem muita resistência. Elas podem até romper tímpano e fazer uma otite mais profunda. Então, assim, evitar o uso de medicação de forma desnecessária. E aí o veterinário, e principalmente o dermatologista, ele é muito capacitado de saber qual que é o melhor medicamento para aquele paciente naquele momento. Correto. Nunca vamos começar com aquele dos últimos recursos, né? Porque se eu usar, vai sarar rapidão e o tutor vai ficar feliz, né? Fala, puxa, esse veterinário é muito bom, eu levei, dei um remedinho e meu cachorro tá ótimo. Não é por aí, né? A gente tem que começar usando aquilo que, no momento, é necessário e é importante, né? Com certeza. Então, assim, não existe tratar a orelha, tratar um otite sem fazer o exame que a gente chama, que é o exame coringa, que é a citologia. Certo. Eu preciso saber o que tem nessa orelha. É fungo? É bactéria? E se é bactéria, que tipo de bactéria que é? É cocos? É bacilo? Então, dependendo do que eu encontrar nessa orelha, eu vou selecionar de forma específica qual que é o medicamento. Porque senão eu brinco, a gente acaba gastando. A gente usa, às vezes, um canhão para matar uma formiga. E aí, quando a gente usa esse canhão para matar a formiga, quando eu precisar realmente de um canhão para matar alguma coisa pesada, eu não vou ter. Não vou ter. Então, a gente tem que muito tomar cuidado. Assim, é a primeira otite, o veterinário trata, o clínico. Já passou para ter uma segunda otite, a gente encaminha para um dermatologista. Certo. Eu acho que hoje em dia a gente está numa era em que todo mundo tem acesso a Google, todo mundo tem acesso a ChatGPT. Então, assim, a capacidade... a gente tem que ter capacidade de entender até onde o nosso conhecimento vai. A partir daquele momento, eu preciso passar para um outro colega. E a gente precisa cada vez mais criar esse ambiente em que eu possa... Por exemplo, quando eu atendo um cachorro de um outro veterinário, eu vou fazer só a parte dermato e eu troco todas as figurinhas com o clínico que me encaminhou. Sou super aberta, todo mundo tem meu celular. Então, essa troca, ela precisa ser recíproca para que a gente possa cada vez mais oferecer a melhor medicina veterinária que a gente tem para os nossos pacientes. Tá. E, professor, voltando do antibiótico, esse tratamento de otite normalmente é uso tópico. Eu não vou dar um antibiótico de via oral, daí vou fazer uma cultura de biograma para saber o que eu tenho ali.
Perfeito, assim. Para orelha, como a gente estava explicando, lembra das partes da orelha? Sim. Orelha externa, orelha média, orelha interna? Para a otite externa, que é dessa parte mais antes do tímpano, o tratamento é quase que 99% das vezes é só tópico. Tá. Às vezes a gente associa algum anti-inflamatório oral, então um corticoide ou alguma outra medicação. Mas eu não uso antibiótico sistêmico. Então, se eu não estou usando antibiótico sistêmico, não faz sentido eu fazer cultura antibiograma. Cultura antibiograma vai primeiro me dizer qual que é a bactéria que cresceu, qual que é o perfil de sensibilidade para aquela bactéria, se eu fosse usar uma medicação sistêmica. Certo. Tópico, quando a gente olha, na maioria dessas culturas antibiogramas tem o MIC que a gente fala, que é o crescimento inibitório mínimo ali, né? Certo. Aquilo é para eu avaliar uso sistêmico. Se eu estou usando tópico, eu sei que ele vai ter um efeito muito maior. Então, não serve para terapia tópica. Certo. Quando que eu vou fazer cultura antibiograma? Quando a gente tem aquela otite mais grave, que é a otite média. Que já ultrapassou Já ultrapassou ali a o barreira do tímpano, aquela questão. Tá. Então, nesse caso, quando tem uma suspeita de otite média, quais exames que a gente solicita? Tomografia de crânio, para eu identificar se tem realmente acúmulo de material na orelha média. E eu vou solicitar um outro exame chamado videotoscopia ou otoendoscopia, que é uma endoscopia da orelha. Quando eu faço esse exame, eu já consigo, muitas vezes, olhar o tímpano. Se precisar, eu consigo perfurar esse tímpano e consigo colher material. E aí, quando tem material, geralmente a gente faz cultura. Para ver se crescer bactéria. E nesses casos, a gente usa antibiótico sistêmico baseado na cultura antibiograma e, às vezes, por períodos longos. Então, esse é o caso que, geralmente, a gente vai usar antibiótico sistêmico para a orelha. Perfeito. Para a pele, falando um pouco de pele, hoje em dia a gente evita muito usar antibiótico sistêmico. Eu fui da época que, quando eu aprendi muito, a gente usava muito antibiótico sistêmico, era muito corriqueiro. Hoje em dia, a gente tem tido muito cuidado com isso. Por quê? Pensa que quando eu estou usando um antibiótico sistêmico no meu paciente, está tomando essa medicação ou fez injetável. Esse antibiótico está agindo no corpo todo. E aí a gente tem que pensar que existe uma coisa chamada hoje microbioma, né? Que é composto por quê? Vírus, bactérias, fungos, tudo que faz parte normal de qualquer ser humano ou animal. Que são do bem. E são do bem. Então, a gente tem muita bactéria que é super benéfica. Quando eu tomo um antibiótico sistêmico ou injetável, o que eu estou fazendo? Eu estou matando bactérias que são ruins, bactérias patogênicas, mas eu também estou matando quem? As bactérias boas. E aí, isso traz uma repercussão no médio e longo prazo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, de intestino, a gente mata muita bactéria boa quando a gente usa um antibiótico para a pele. Certo. E aí, isso pode ter repercussão no futuro. Esse animal pode vir depois a ter outros problemas, até intestinais, por conta de muito antibiótico que a gente utilizou. Então, hoje em dia, antibiótico a gente tem que usar com muito critério, não só pensando no animal, mas pensando na gente, né? O veterinário tem um papel importante no que a gente chama de saúde única. Então, a gente está cuidando hoje do animal, mas as bactérias que estão no animal, a gente divide bactérias. A gente abraça o cachorro, a gente beija o cachorro. Então, a bactéria do cachorro vem para mim e assim sucessivamente. Se a gente começa a ter muitas bactérias ruins no cachorro, a gente pode passar isso para outras pessoas, enfim. É o que acontece. Qual que é o grande problema de hospital? Tem muita resistência, porque lá tem muitos casos graves. Então, a gente tem que tomar cuidado com disseminar essas bactérias ruins no mundo, e o veterinário ele tem um papel importante para pet, para grandes animais, enfim, para a produção, né?